Então, isso eu não consigo ter certeza absoluta, porque as minhas memórias de cinema são muito precoces, são muito cedo. Porque eu nasci no Tucuruvi, eu fui o primeiro de 4 irmãos, e eu nasci em 80. Quando eu era mais ou menos 82, o meu pai, que era meio um entusiasta de comprar apetrechos, eletrodomésticos, coisas que tinham acabado de sair, ele sempre foi, ainda é um pouco assim, ele comprou um videocassete. Ainda não tinha um mercado estabelecido de fitas de vídeo no Brasil, mas era uma coisa que estava começando. Mas muito cedo, eu tinha 2 anos, o meu pai voltava do trabalho com fitas pra gente ver. Que ele locava? Que ele locava. Eu acho que nessa época o mercado ainda não era oficializado, ainda era uma espécie de pirataria, não era uma coisa ainda... Foi mais tarde que começou aquelas campanhas Exija Fita Selada, que as distribuidoras chegaram, o SIC Vídeo e tal, e as locadoras começaram a se oficializar, de certa forma. Mas nesse início eram lojas tinha um catálogo, não tinha caixinha, capinha do filme, tinha as fitas, sem caixinha, sem nada, e tinha um catálogo, você falava, eu quero esse filme aqui. A pessoa ia lá, tirava da prateleira, te dava a fita, e ele levava para casa, e a gente também ia bastante ao cinema. Mas essa coisa de ver filmes em casa, e no dia seguinte eu chegava na escolinha falando, onde eu vi um filme e tal, eu sinto que eu era um pouco anômalo, porque as pessoas ainda não tinham essa coisa do videocassete naquele momento. E aí eu contava as histórias dos filmes que eu assistia para os coleguinhas de sala. E teve um filme que eu fiquei obcecado, que é um filme que tinha essa coisa do VHS que o cinema não tinha, que eu podia voltar e ver de novo. Então, muito cedo aprendi a tecnicamente lidar com o aparelho, como funcionava, quando travava, abria para tirar. O meu irmão uma vez enfiou uma colher dentro, a gente teve que abrir para tirar a colher de dentro e desenrolar a fita. A fita ficava com o dedinho. E teve um filme que é um filme que eu obcequei, eu tenho uma certa memória disso, mas também uma memória alimentada pela família, porque todo mundo conta disso, até minhas primas, minha mãe, até hoje, se você perguntar para elas, elas vão lembrar disso, que é A Bela Adormecida, de 59, da Disney. E eu lembro de ficar completamente fascinado com A Bela Adormecida, a gente pode falar depois dos motivos e tal, eu ainda sou bastante fascinado com esse filme. Foi um filme que a gente usou bastante de inspiração no As Boas Maneiras, que é um longa que eu fiz com a Juliana Rojas. Com a coisa da fantasia, do conto de fadas, do uso de música, do uso de cor, já era uma coisa muito... Nesse filme tem meio que todas as coisas que eu ainda gosto, sabe? Mas eu obcequei num nível que eu encenava, eu pegava as santinhas da minha mãe, ela tinha um altarzinho, eu encenava com as santinhas, essas aqui são as 3 fadas, essa aqui é a Malévola, e aqui... eu meio que reencenava o filme, sabe? E foi isso, foi a primeira memória de um filme que me tocou profundamente foi esse. Mas é isso, eu assistia muito filme desde a tenra infância, e quando eu tinha uns 7 anos, quando eu consegui arrancar a autorização dos meus pais para alugar filmes de terror, e aí nesse período, 87, 88, eu já ia... Você tinha 8 anos? A locadora, Aí eu já ia, porque aí já tinha locadoras no bairro. Em 82, meu pai ele trabalhava na Xavier de Toledo, no centro, numa corretora chamada Marítima. Meu pai trabalhava com seguros. Trabalha ainda, é aposentado, mas trabalha ainda. Mas ele saía do trabalho, passava na locadora do lado e levava. Só que poucos anos depois, quando home video já era uma realidade comercial grande, só no meu bairro, lá na Zona Norte, tinha 4, 5 locadoras que eu podia ir andando de casa, sabe? Eram muitas, realmente. É uma era pré-blockbuster, assim, é uma era... Na Zona Norte tinha a Vídeo Norte, que tinha algumas lojas, que era meio que a maior, assim. Só que tinha algumas menores, assim, mais independentes. Algumas funcionavam até na garagem da casa da pessoa, que eram mais especialistas num determinado acervo, tinha mais musicais, ou tinha mais filmes de terror, ou tinha mais clássicos. Então eu escolhia a locadora que eu ia dependendo do que eu queria ver. Se eu queria um filme que era um grande hit, que acabou de sair, sei lá, eu lembro quando o ET foi lançado em VHS. ET é de 82, mas ele foi lançado em VHS bem mais tarde. E era uma correria para
conseguir pegar. Então aí eu ia na Videonaut, porque a Videonaut tinha 40 fitas GT, então você não tinha que ficar na fila de espera.